Novo assunto agora dos crimes e das infrações administrativas. Primeiramente, dos crimes. Artigo 225. Este capítulo dispõe sobre os crimes praticados contra criança e adolescente por ação ou omissão, sem prejuízo do disposto na legislação penal. Vai observar a legislação prevista nessa lei e, subsidiariamente ou concorrentemente, o que está disposto na legislação penal. Por exemplo, no Código Penal, Código de Processo Penal, tudo isso também será observado. 226. Aplica-se aos crimes definidos nessa lei as normas da parte geral do Código Penal. Então nós temos na parte geral do Código Penal, lá fala sobre legítima defesa, fala sobre estado de necessidade, fala sobre a parte geral, enquanto ao processo e as pertinentes ao Código de Processo Penal. Então, o que será observado? A parte geral do Código Penal e ainda, em matéria processual, vai ser observado o que está no Código de Processo Penal, mas isso não cai em prova. 227. Os crimes definidos nessa lei são de ação penal, são de ação pública incondicionada. Isso aqui cai em prova, e cai muito. Ação pública incondicionada. Para que o Ministério Público dê início a uma ação penal, ele deve dar início a um processo, ele vai dar início a uma ação penal. Essa, no caso, é a ação penal incondicionada. Quando existem certos crimes que é necessário a representação do ofendido, por exemplo, a vítima tem que ir até o Ministério Público para comunicar, para fazer um pedido que dê início a uma ação penal. Essa é condicionada à representação. Então, bem sucintamente, nós temos ação pública incondicionada e ação penal pública condicionada à representação. Ação pública incondicionada ou condicionada à representação. Nós temos que guardar que os crimes definidos nessa lei são de ação pública incondicionada. O Ministério Público não necessita que ninguém o provoque. Basta ele ter notícia, informação, por qualquer meio que seja, que houve um crime e ele vai dar início à ação penal. Então, ação pública incondicionada, não é necessário representação do ofendido, da vítima. 228. Os crimes agora em espécie. Deixar o encarregado de serviço ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de manter registro das atividades desenvolvidas na forma e prazos referidos no artigo 10 dessa lei, bem como de fornecer a parturiente ou a seu responsável, por ocasião de alta médica, declaração de nascimento onde constem as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. E nós temos aqui abaixo a pena. Então nós temos pena de detenção de 6 meses a 2 anos e, no caso de crime culposo, quando não há o dolo, a pena de 2 a 6 meses ou multa. Guarde sempre a conjunção. Isso aqui, pessoal, se tiver no seu edital, infelizmente você tem que estudar. Se você for fazer uma prova um nível mais elevado, por exemplo, juiz, promotor, Ministério Público, provavelmente você não vai ter que decorar isso não, provavelmente. Mas se for um nível um pouquinho mais que exige apenas nível médio, por exemplo, agente penitenciário, agente socioeducativo, guarda municipal, infelizmente as bancas colocam tudo isso aqui. O tempo da detenção, se for culposo, detenção de 2 a 6 meses. O caput diz o seguinte: lá no artigo 10º, fala que os hospitais, por exemplo, têm a obrigação de manter os registros, a documentação e entre outros aspectos. Então, deixar o encarregado ou o dirigente do estabelecimento de saúde, um diretor de hospital ou um encarregado responsável de registrar as atividades desenvolvidas, bem como fornecer a parturiente que está dando à luz ou a seu responsável por ocasião de alta médica. Declaração de nascimento é necessário, a declaração é obrigatória, a entrega da declaração de nascimento, onde conste as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. Pessoal, não é a certidão é feita no cartório, mas com a declaração do nascimento, ele vai até o cartório civil e vai fazer o registro civil e receber ali a sua certidão. Se o gestor ou o funcionário responsável não fizer, pena detenção de 6 meses a 2 anos. 6 meses a 2 anos. E se for culposo, ele não quis
foi por imprudência, foi por negligência ou imperícia, aí é culposo. Neste caso, detenção de 2 meses, 2 ou 6 meses. Na realidade, sempre isso aqui vai ser substituído pela multa. Crime menor que menos de 4 anos, nem vai para a cadeia mais. Questão, olha, por favor, leia e marque a sua resposta. Já respondeu? O gabarito? Letra B. Então nós temos, de acordo com o artigo 228 do ECA, considera-se crime o fato de encarregado de serviço ou dirigente do estabelecimento de atenção à saúde deixar de manter registro das atividades desenvolvidas, na forma e prazo referidos no artigo 10 do Estatuto, bem como deixar de fornecer a parturiente ou seu responsável, por ocasião de alta médica, declaração de nascimento, na qual constem as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. Observe que a questão foi muito bacana, ela colocou todo o artigo 28 ali. A ação penal adequada no caso do cometimento do crime descrito é pública incondicionada, porque a gente acabou de ver que todos os crimes definidos nessa lei são de ação pública incondicionada. Não necessita de representação do ofendido, tranquilo? Então não é personalíssima, não é pública condicionada à representação, então e nem privada. Nos casos de queixa, por exemplo. Então aqui é pública incondicionada todos os crimes dessa lei. Outra questão, já veio com a resposta, só para a gente ver como que cai em prova. Caiu no SESC em 2009. Todos os crimes praticados contra criança e adolescente previstos no ECA submetem-se à ação penal pública incondicionada. Correto. 229. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de identificar corretamente o neonato e a parturiente por ocasião do parto, bem como deixar de proceder aos exames referidos no artigo 10 desta lei. Então aqui já é diferente, aqui já não é o funcionário, aqui é o médico, o enfermeiro ou o dirigente do estabelecimento de atenção à saúde da gestante, de que identificar o neonato, aquele ser que acabou de nascer, e a parturiente, para evitar trocas, para evitar troca de bebês, para evitar qualquer extravio por ocasião do parto, bem como de deixar de proceder aos exames referidos no artigo 10. Lá no inciso 3 do artigo 10, fala que deve ser feito exames obrigatórios para identificar determinadas doenças. Portanto, neste caso, não o fez, detenção 6 meses a 2 anos. Se o crime é culposo, de 2 a 6 meses ou multa. Aqui ficou fácil, porque a penalidade é a mesma do artigo 228, 6 meses a 2 anos e detenção de 2 a 6 meses ou multa se for culposo, não tinha intenção. Foi culposo, por imprudência, foi imperícia, foi negligência. 230. Privar a criança ou adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão, sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente. Nessa hipótese aqui, você vai imaginar o seguinte: roubaram a sua bicicleta, caríssima, sua bicicleta custava R$5.000. Ela foi furtada. Você suspeita que é um menor, que sempre passa na porta da sua casa. Um dia ele passou e deu um sorriso para você. Você foi e apreendeu. Você apreendeu e enclausurou na sua casa ali aquele menor. Então, você privou aquela criança ou adolescente da sua liberdade. Você fez a sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional. Você não o viu furtar a sua bicicleta. Você suspeitou dias após. Nós sabemos que o flagrante ele pode ser feito por qualquer pessoa. É um exercício regular de um direito. No caso do policial, da força policial, é estrito cumprimento do dever legal. Ou seja, a Constituição diz que toda pessoa pode e as autoridades devem. Então, é um exercício regular de um direito. O flagrante, você pode prender alguém em flagrante e pode fazer uma apreensão em flagrante. Você não pode conduzir, você prende, segura e chama, se tiver coragem para isso, porque hoje está meio complicado. Você vai e chama as autoridades, ou inexistindo ordem escrita da autoridade competente. Então você não é um responsável, você não tem em mãos um mandado judicial. Então você está cometendo uma infração, um crime, e a pena é de 6 meses a 2 anos.
6 meses a 2 anos. Agora, incide na mesma pena aquele que procede à apreensão sem a observância das formalidades legais, com abuso, com violência, uso indevido de algemas, aí vai ter a mesma penalidade. Não observou as formalidades legais, incide na mesma pena. Questão: privar a criança de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente, configura crime apenado com detenção de... Qual a resposta? Agora ficou fácil. Letra C. 6 meses a 2 anos. Lembra do que eu falei? Em regra, quando pede tempo assim, é concurso mais tranquilo. Vejamos aqui, ó, prefeitura, concurso para prefeitura, pediu o tempo de pena. Continuando, 231. Deixar a autoridade policial responsável pela apreensão de criança ou adolescente de fazer imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. Nós vimos que é direito do menor apreendido, diz que é dever de quem faz a apreensão e direito dele que seja comunicado à autoridade judiciária. Primeiramente, o juiz tem que ficar ciente. É o primeiro. A família não... Agora, ele tem o pai que é cardíaco, tem a mãe que tem problemas mentais. Ele vai comunicar à família? Vai matar o pai que é cardíaco. Ele pode comunicar a pessoa por ele indicada. Não, comunica um tio meu que ele vai saber como a maneira correta de comunicar aos meus pais. Não fez isso aqui a autoridade policial que fez a apreensão, não comunicou o juiz, nem a família, nem o responsável. Detenção de 6 meses a 2 anos. Outro artigo: submeter a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, a vexame ou constrangimento. Você fez a apreensão. Aí você abre o vidro da viatura e sai expondo aquela criança, circulando para que ela seja... para que haja vexame, para que haja um constrangimento. Observe que a criança, nessa hipótese, tem que estar sob a sua autoridade. Você está sob a guarda dela. Detenção de 6 meses a 2 anos, ok? 6 meses a 2 anos. Não necessita aqui de ser um agente estatal. Se você tem autoridade sobre essa criança e você provocou esse constrangimento, essa ação vexatória, você também vai incorrer nesses crimes. Não é crime próprio, é qualidade específica ali de agente público, ok? Continuando. De acordo com o título 7 do ECA, em seu artigo 231, a autoridade policial responsável pela apreensão da criança ou adolescente deve fazer imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. Caso não faça, estará sujeita à pena de detenção de... Qual a resposta? Se você prestou atenção, você marcou a letra B. 6 meses a 2 anos. Até isso é tranquilo. São muitas penas. É muito tempo de pena que a gente tem que guardar. Então, eu sugiro que você anote em algum lugar para sempre que puder ler e reler. Porque se for, dependendo do nível da sua prova, olha, agente penitenciário, geralmente ensino médio, então cai essa coisa. Continuando, outra questão. O crime consistente na submissão de criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, a vexame ou constrangimento, por ser crime próprio, somente poderá ser praticado por agentes do Estado. Certo ou errado? Se você marcou o certo, você errou. Então não é somente agentes do Estado que podem cometer esse crime. Imagina alguém que é diretor, é um pedagogo, um professor, então ele tem autoridade sobre essa criança, um diretor de uma entidade de atendimento, então não necessita ser agentes do Estado, por isso errado. O artigo 233 foi revogado. Artigo 234, deixar a autoridade competente, sem justa causa, de ordenar a imediata liberação de criança ou adolescente, tão logo tenha conhecimento da ilegalidade da apreensão, pena de 6 meses a 2 anos. Observe que aqui é omissão, sempre é omissão, é negligência, é um não fazer. Então a autoridade deixou essa autoridade de liberar a criança quando a apreensão foi ilegal. Alguém chegou
Imagina aquele cara que teve a bicicleta furtada e apreendeu o menor dias depois, sem mandado judicial, sem provas que foi aquele menor. Ele leva até ao delegado de polícia, até a autoridade policial. E o delegado também, como havia suspeita ou é parente do sujeito, ele vai e não libera. Então ele deixou de liberar quando foi ilegal a apreensão. Então a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. 235. Descumprir injustificadamente prazo fixado nessa lei em benefício de adolescente privado de liberdade. Se o tempo é 45 dias de internação provisória, se o prazo máximo é 3 anos da condenação à internação, então foi descumprido injustificadamente. Não há justificativa, ultrapassou esse tempo, então pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Então até agora, toda omissão, todo não fazer é pena de 6 meses a 2 anos. Por enquanto, está fácil de a gente guardar. 236. Impedir ou embarcar a ação de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício de função prevista nessa lei. Impedir ou embaraçar. Então ele está dificultando, impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária ou membro do Conselho Tutelar ou Ministério Público. Imagina numa entidade socioeducativa. Está tendo ali suspeita de irregularidade. O juiz e o representante do Ministério Público foi visitar. E o agente socioeducativo naquele local começa vem outra hora, está muito sujo, teve um probleminha ali dentro, e começa a dificultar, embaraçar. Portanto, é função do juiz e do Ministério Público visitar essas entidades. Portanto, impedir ou embaraçar a ação dessa autoridade vai custar ao agente penitenciário a detenção de 6 meses a 2 anos, se não estiver cometendo um crime ainda maior. Portanto, impedir ou embaraçar essa ação dessas autoridades, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício da função prevista nessa lei. Tem que ser no exercício de função relacionada à criança e adolescente. Não fazer, não deixar que faça, 6 meses a 2 anos. 237. Subtrair criança ou adolescente ao poder de quem tem sob sua guarda em virtude de lei ou ordem judicial, com fim de colocação em lar substituto. Observe aqui que deixamos de não fazer, agora já é uma ação, já não é omissão, então já é uma subtração, é algo mais grave. Você vai sequestrar, você vai subtrair, raptar a criança ou adolescente do poder de quem tem a guarda, com fim de que? Colocação em lar substituto. A pena é reclusão de 2 a 6 anos e multa. Cuidado com a conjunção. Tem muita banca ruim que troca a conjunção ou multa. A pena já é maior, 2 a 6 anos e a multa. E não é detenção, é reclusão. Cuidado, a reclusão é mais grave, a detenção é prisão simples. Portanto, olha, não é detenção, agora é reclusão. Quando for de 6 meses a 2 anos, detenção. A partir daí, reclusão. A detenção ela não admite o início no regime fechado. A reclusão, em regra, já começa no regime fechado. A reclusão geralmente é regime fechado ou semiaberto. Já a detenção ela é regime semiaberto ou aberto, o início, né? Então, existe a progressão de regime. Aqui começa no semiaberto ou no aberto, salvo quando existe algo a mais que obriga a levar para o regime fechado, como, por exemplo, o RDD, Regime Disciplinar Diferenciado. E aqui sempre começa no fechado ou semiaberto. Mas o que interessa agora é o artigo 238, prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro mediante paga ou recompensa. Olha, você exige dinheiro. Para quê? Você está vendendo seu filho, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Cuidado com a conjunção e multas. Prometer entregar a criança mediante dinheiro ou entregar a criança a pupilo ou a terceiro mediante promessa. Portanto, 1 a 4 anos e multa. Então aqui 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incide nas mesmas penas quem oferece ou efetiva paga
ou recompensa. Então, nos dois polos, nós temos quem paga e quem recebe. Quem oferece ou quem aceita o oferecimento e paga, ou também aquele que paga e recebe. Nessas duas hipóteses, tanto o pai quanto o vendedor quanto o comprador, vamos falar nesses termos para ficar mais fácil. Quem vende a criança ou quem compra a criança. Uma linguagem bem pesada. Também vai concorrer na mesma pena. Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Segundo o artigo 238 do ECA, prometer ou efetivar a entrega de pupilo, filho ou pupilo a terceiro, mediante paga ou recompensa, constitui qual a resposta correta? O gabarito. Letra D. Um crime, sujeito a pena de reclusão de 1 a 4 anos. A pena é reclusão. Eu falei sobre isso. Se você estivesse na dúvida se é detenção, você poderia errar nesses crimes mais graves. Portanto, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Caiu tudo aqui, olha. Um crime, não é ato culposo, não é contravenção, sujeito a pena de reclusão, 1 a 4 anos, o prazo mínimo e máximo e a multa. Caiu até a conjunção e multa. Perfeito. Continuando. Outra questão. Carla, genitora do menor de idade Maurício, entregou para ser criado como filho de Lúcio e Ana. Lúcio ofereceu determinada recompensa a Carla e Ana efetuou o pagamento. Considerando essa situação hipotética, é correto afirmar que a conduta descrita caracteriza qual a resposta? Se você marcou a letra E, você errou. É a letra C. Caracteriza crime. E por quê? Vejamos o caput. Lúcio ofereceu dinheiro para Carla. Olha, me entrega a criança. E Carla entregou. Então o que é isso? Crime. Porque foi efetivada mediante paga ou recompensa, sujeitando apenas a Carla a pena de multa, reclusão e multa. Opa, tá errado, tá errado. Não. Vamos corrigir esse gabarito aqui. Não, na letra B não. Desculpa aí o site, eu tirei essa resposta. Não. O correto é a letra C. Letra C. Carla e Lúcio. Olha, crime porque foi efetivada mediante pago recompensa, sujeitando Carla, Lúcio e Ana, todos eles, a pena de reclusão e multa. Por que os três aqui? Porque os três estão envolvidos. Olha, Carla, ela ofereceu e recebeu o dinheiro. Lúcio ofereceu o dinheiro. Carla ofereceu a criança e pegou o dinheiro. E Ana efetuou o pagamento. Participação dos três. Portanto, a letra C, o gabarito. Continuando, artigo 239. Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior com inobservância das formalidades legais ou com fito de obter lucro. Pena de reclusão de 4 a 6 anos e multa. Aqui já começa a pesar. É para o exterior? É mais grave. Apesar dessas penas serem ridículas, pessoal, tinha que ser muito mais grave. O nosso Código Penal e as leis extravagantes penais são ridículas. Mas, para a prova, 4 a 6 anos e multa. Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente. Pode ser um funcionário de embaixada, pode ser um funcionário de aeroporto, pode ser alguém que tenha um interesse e tenha acesso a qualquer local, a qualquer documento que facilite a expedição destes documentos. Dessa forma, promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior, com inobservância das formalidades legais ou, olha aqui, cuidado com a conjunção, ou com fito de obter lucro. Pode ser basta ser sem as formalidades legais. Ele expediu ali um passaporte sem a documentação necessária. Pena de 4 a 6 anos e multa. Ou ainda com o fito de obter o lucro. Nessa parte aqui, o legislador foi sábio, porque pode não ser provada o lucro, mas pode ser provado a inobservância das penalidades legais. Parágrafo único. Se é emprego de violência, grave ameaça ou fraude, você ameaçou ainda para que fizesse ou violentou, a pena de 6 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Observe que em todos os casos, a reclusão, 6 a 8 anos, além de que da pena correspondente à violência. Por exemplo, se foi um sequestro,
vai responder pela pena também do sequestro. Você causou violência, artigo 129, parágrafo 2º do Código Penal. Lesão corporal gravíssima, a pessoa ficou lá debilitada. Ou parágrafo 1º do artigo 129, lesão corporal grave, ficou impossibilitada de exercer as atividades habituais por mais de 30 dias, perdeu a função mastigatória, você quebrou os dentes, violentou, torturou. Então, de acordo com a sentença, a pena, ainda correspondente à violência. Mas, principalmente para a nossa prova, nós temos que guardar que pena de 6 a 8 anos de reclusão para aqueles que empregam violência ou grave ameaça ou fraude para conseguir auxiliar a efetivação do envio de criança para o exterior. Então nós temos 4 a 6 anos e multa para quem promove, se há emprego de violência ou grave ameaça ou fraude, de 6 a 8 anos, ambos os casos, a reclusão. De acordo com o ECA, promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior com inobservância das formalidades legais ou com o fito de obter lucro, sujeita o autor à pena de, por favor, responda. O gabarito. Letra B, reclusão e multa. Olha que interessante. É para juiz essa prova. Ele não preocupou se você sabia, era quanto tempo, se era 6 anos, se era 4 anos. Perguntou se você sabia se era reclusão e multa. Vamos voltar à questão. Olha, ao texto. Pena de reclusão e multa. Então, quando é para juiz, promotor, geralmente, nem sempre, mas geralmente não estão preocupados se você sabe decorar quanto tempo. Por quê? Você vai ter o Código Penal ali na sua mão, você vai ter o material em mãos para você tomar a sua decisão. Dessa forma, mas você tem que saber, era reclusão e multa. Portanto, o gabarito, letra D. Continuando, 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. Pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Pessoal, é ridícula essa pena. Um ato bárbaro desse, de 4 a 8 anos. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar, registrar. Portanto, imagem, qualquer tipo de imagens de criança, sexo explícito envolvendo criança e adolescente, a pena de 4 a 8 anos. Aí nós temos alguns parágrafos. Guarde antes, que é registrar por qualquer meio, celular, máquina fotográfica, câmera ou qualquer outro meio. Pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Agora sim, parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, coage ou de qualquer modo intermedia a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas no caput desse artigo, ou ainda quem com eles contracena. Não importa, você participou de um filme e você não teve nem contato, mas você contracenou, está a mesma pena. Portanto, quem facilita, os facilitadores, recrutadores, olha criança, você está vendendo as coisas na rua aí, está difícil nesse sol, eu vou conseguir um jeito de você ganhar bem mais dinheiro. Coage, age com ou qualquer modo que intermedie a participação de crianças nessas cenas referidas. Portanto, ou ainda contracena, pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Aqui, sempre que a pena é falta grave, assim, que a pena é maior, a conjunção será e multa. Parágrafo 2º. Aumenta-se de 1/3 se o agente comete o crime. Então é causa de aumento de pena, 1/3, no exercício de cargo ou função pública ou a pretexto de exercê-la. Eu sou um policial, estou te chamando, vem cá, entra no carro. Ou outro meio qualquer, ou a pretexto de exercê-la, para ficar fácil. Olha, eu não sou policial, mas eu passei no concurso para policial, entra aí, porque quando eu for policial, eu te prendo. Entra no carro agora então e vamos fazer uma cena ali. Então, causa de aumento de pena, 1/3 no exercício do cargo de função pública ou a pretexto de exercê-la. 2.
prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou hospitalidade. Aquele que está com a criança dentro de sua casa, seja visitante, seja um sobrinho, seja um pai, nessas hipóteses aqui, relações domésticas ou de hospitalidade, causa de aumento de pena também. 3. Prevalecendo de relações de parentescos consanguíneo ou afim até terceiro grau. Isso aqui, eu não achei questões sobre isso não, mas guarde, pode cair, até terceiro grau. Ou por adoção, tutor, curador, preceptor, empregador da vítima ou de quem a qualquer outro título tem autoridade sobre ela ou com seu consentimento. Portanto, pessoal, aqui entra professores, tem autoridades, aqueles que adotaram, o tutor, o curador, todo parentesco até terceiro grau, ou ainda quem tem autoridade também causa de aumento de pena. Guarde esses 3. Eu chamo a atenção no inciso 1, a pretexto de exercê-la, guarde essa expressão, a hospitalidade no inciso 2, e aqui também quem tem a autoridade no inciso 3. Qual é o aumento de pena? 1/6? 2/5? Não, 1/3, ok? Vamos prosseguir. O crime previsto no ECA consistente em reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente tem pena de qual resposta? Ficou fácil, a gente falou agora. 4 a 8 anos e multa. Vamos prosseguir. 241. Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. Pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa, a mesma pena anterior. Olha, em se tratando de situação de pornografia, sexo explícito de criança, vender ou expor à venda, dono de casas que alugam DVDs, que alugam outras espécies, também estes sites que vendem filme, todos eles têm que estar atentos a isso. Vender ou expor à venda fotografia de vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito. Portanto, amor estranho hoje é crime. Continuando. 241A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. Pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Nessa hipótese aqui, você não provocou a pornografia, você não causou a pornografia, você não aliciou uma criança, por isso o crime é um pouco menor. Observe que aqui você só trocou, você recebeu uma imagem pornográfica no seu WhatsApp e você passou para o seu amiguinho. Olha, coisa simples. Você recebeu uma cena de uma criança nua, uma adolescente nua, fazendo alguma coisa, ou não fazendo nada, mas estava nua, estava de maneira imprópria. Você passou para alguém. Crime. Artigo 241A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, inclusive ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema informatizado ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança e adolescente. Não necessita ser sexo explícito, basta a nudez. Já entra no crime. Pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Veja o perigo que é ter em mãos a informação, os meios de informação facilitados. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem? 1. Assegura os meios ou serviços para armazenamento das fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput desse artigo. Olha, você não transmitiu. Você já ouviu falar na Deep Web, o submundo da internet? Se você não tiver estômago forte, nem pesquise sobre esse tema. Você vai ver lá que é o submundo da internet. A internet que a gente conhece é a ponta do iceberg. O submundo abaixo, escondido, sem que haja registros. Há uma infinidade de coisas circulando na internet onde ninguém vê. É necessário senhas, é necessário navegadores próprios, onde as pessoas navegam e vendem este material aí
terrível, há situações ali desumanas, que não dá nem para acreditar. Então, são pessoas que asseguram esses meios e serviços para o armazenamento dessas fotografias de cenas ou imagens de que trata o caput desse artigo. Ou 2, assegura por qualquer meio o acesso por rede de computadores às fotografias, cenas ou imagens de que trata esse artigo. Para a prova, saber que incorrem nas mesmas penas. A pena é reclusão de 3 a 6 anos e multa. Parágrafo 2º. As condutas tipificadas nos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º desse artigo são puníveis quando o responsável legal pela prestação do serviço, oficialmente notificado, deixa de desabilitar o acesso ao conteúdo ilícito de que trata esse artigo. Então preste atenção. Imagine que a Google, alguém coloca lá o YouTube pertence a Google, uma cena de pornografia no site do YouTube. Então a Google é notificada, ela deixa de desabilitar o acesso, então ela vai ser tipificada, a Google do Brasil vai ser tipificada nesse artigo aqui, tá ok? Então, pena de 3 a 6 anos pelo responsável lá, e multa. Então, quando as condutas tipificadas no inciso 1 e 2, estes que fornecem acesso a este material, e se eles desabilitarem quando forem notificados, então não vai responder pelo crime. 241b. Adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo a criança ou o adolescente. Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Aí vem a pergunta, por que menor? Por que essa pena é menor? Neste caso aqui, até que se prove o contrário, você não está fornecendo para ninguém, você não está distribuindo. Imagina um usuário de drogas. Ele vai, compra e usa. É crime ainda, não deixou de ser crime, mas nem pode ser preso, são só medidas administrativas. Ele vai prestar um serviço à comunidade, vai participar de curso de orientação. Agora, o traficante, ele fornece, ele vende, aí não, aí a pena é grave. É da mesma forma, aqui, se você adquire, possui, armazena por qualquer meio, vídeo ou outra forma de registro, é crime? É grave? Mas você está guardando aquilo para você. Por isso a pena é reclusão ainda, não é detenção, porque é grave. Mas é de 1 a 4 anos, continua com conjunção e multa, mas não é de 6 a 8, é de 1 a 4 anos. É você ali no seu individualismo cometendo um crime. Parágrafo 1º do artigo 241b. A pena é diminuída. Agora nós temos caso de diminuição de pena. A pena é diminuída de 1 a 2/3, se de pequena quantidade de material a que se refere o caput desse artigo. Foi encontrado no seu computador, pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, um vídeo lá de uma criança, mas não achou mais nada, nenhum indício de que você tem envolvimento com esse material, talvez até por acidente aquilo estava no seu computador, veio de um pendrive, de que você baixou arquivos de alguém e tinha aquele material impuro, impróprio naquele meio. Então a pena é diminuída de 1 a 2/3, se de pequena quantidade de material. Parágrafo 2º. Não há crime se a posse ou o armazenamento tem a finalidade de comunicar às autoridades competentes a ocorrência das condutas descritas nos artigos 240 até 241, 241A e 241C dessa lei, quando a comunicação for feita por agente público no exercício de suas funções. Pessoal, é o primeiro item, agente público no exercício de suas funções. Então, preste atenção. Imagine que um policial civil, ele armazena, ele baixa aquilo de um site porque quer incriminar, baixa aquilo para o seu computador para dar início a um procedimento, a um processo. Então ele não está cometendo crime. Ele é agente público no exercício de suas funções. É a primeira hipótese. Cuidado, tente separar aí aquilo que é a diminuição da pena para quando não há crime. 2. Membro de entidade legalmente constituída que inclua entre suas finalidades institucionais o recebimento, o processamento e encaminhamento de notícia dos crimes referidos neste parágrafo. Portanto, membro de entidade
legalmente constituída. Tem que haver o registro civil, tem que ser legalmente constituída. Inclua entre suas finalidades isso, o recebimento e encaminhamento de notícia de crimes. É uma entidade que, entre as suas finalidades, ela protege as crianças e adolescentes. Ela tem como finalidade comunicar às autoridades este crime, a pornografia, o combate à pornografia, combate à pedofilia. Nessa hipótese, tudo bem. 3. Representante legal e funcionário responsável de provedor de acesso ou serviço prestado por meio de rede de computadores até o recebimento do material relativo à notícia feita à autoridade policial, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. O representante ali da Google, do provedor de acesso ali, ou de computadores, antes de que ele seja entregue ao Ministério Público, autoridade policial ou Poder Judiciário, ele tem que ficar com ele em mãos. Ele entregou, então ele apaga, ele não pode manter cópia daquilo. Entregou para as autoridades, então ele deve apagar. Mas até que ele seja entregue, ele não comete crime. E o parágrafo 3º, as pessoas referidas no parágrafo 2º desse artigo deverão manter sob sigilo o material ilícito referido. Isso é lógico, você não vai divulgar que tem aquilo em mãos. Deve manter o sigilo. Então, é um assunto interessante este parágrafo 1º e 2º desse artigo. Não encontrei muitas questões, é um assunto novo, não encontrei muitas questões nos sites, na internet, nem em provas de concursos anteriores. Pesquisei em várias bancas, não encontrei sobre esse assunto, mas fique atento porque provavelmente cairá nos próximos concursos. E o 241C, olha, simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfico por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual. Você pega um vídeo de adulto, um vídeo pornográfico, que é a cena de sexo explícito. Aí você faz aquelas mudanças lá, tira o rosto e coloca o rosto de uma criança, ou tira parte do corpo e coloca parte do corpo de uma criança. Isso aí é crime grave. A pena será a reclusão e haverá a multa. É um crime menor? De 1 a 3 anos. Você não provocou o ato, mas você modificou, você simulou. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, disponibiliza, distribui, publica ou divulga por qualquer meio, adquire, possui ou armazena o material produzido na forma do caput desse artigo. Quem armazena, quem vende este material modificado vai incorrer na mesma pena. Este foi o 241C. 241D. Aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação criança com o fim de com ela praticar ato libidinoso. Olha, pessoal, aliciar, você é aquela pessoa que fica ali convocando, recrutando criança, aliciou, assediou ou instigou ou ainda constrangeu por qualquer meio de comunicação a criança com o fim de praticar ato libidinoso. Aqui você não consumou o ato. É ato não consumado. Você tentou fazer com que a criança praticasse com você um ato libidinoso. Você está cometendo um crime grave, a pena é a reclusão, você vai pagar multa. E a pena será de que? 1 ano de 1 a 3 anos. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem? 1. Quem facilita ou induz o acesso à criança de material contendo cena de sexo implícito ou pornografia com o fim de com ela praticar ato libidinoso. Você mostra para a criança material contendo sexo explícito ou de pornografia, com o intuito de praticar com ela ato. Então você convida, o pedófilo ali que convida as crianças, vamos lá em casa que tem uns filmes pornográficos para mostrar para vocês. Com esse fim de praticar com elas, é a mesma pena, reclusão de 1 a 3 anos. 2. Quem pratica as condutas descritas no caput desse artigo com o fim de induzir a criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita. É só eu ou tem mais alguém embrulhando o estômago de ler, de comentar sobre esse assunto? Talvez, nesse inciso 2 aqui, o objetivo de aliciar, assediar, instigar e constranger por qualquer meio seja para que a criança se exiba
ele não quer tocar, mas ele quer que a criança seja exibida pornograficamente ou sexualmente explícita, se mostre dessa forma, então é na mesma pena. Vai se incorrer a pena de 1 a 3 anos e multa. E o 241 é para a gente encerrar este assunto. Para efeito dos crimes previstos nessa lei, a expressão cena de sexo explícito ou pornografia compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, exibição de órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexual. Então nós temos práticas sexuais explícitas, reais e simuladas, ou exibição de órgãos genitais de uma criança ou adolescente para o fim de primordialmente sexual. Então, apenas a definição de o que é cena de sexo explícito ou pornográfico. Vamos agora fazer questões e para outro assunto que não seja estes. Vamos lá. O crime consubstanciado na divulgação ou publicação pela internet de fotografias, pornografias ou cenas de sexo explícito que envolva crianças ou adolescentes e cujo acesso tenha ocorrido além das fronteiras nacionais deve ser processado e julgado na Justiça Federal. Certo ou errado? O gabarito? Certo. Pessoal, extrapolo o nosso estudo, mas é porque não encontrei muitas questões sobre esse assunto. Então, quando extrapolar as fronteiras nacionais, será julgado na Justiça Federal. Continuando, questão 2015. A partir do que dispõe o ECA a respeito dos crimes, assinale a alternativa correta. Por favor, pause o vídeo, leia e responda. O gabarito é o caso de diminuição de pena. A pena aplicável à pessoa que adquira, possua ou armazene por qualquer meio, fotografia, vídeo, outra forma de registro que contenha cena pornográfica ou de sexo explícito envolvendo criança ou adolescente, será diminuída de 1 a 2 terços. Certo, de 1 a 2 terços, caso a quantidade material seja considerada pequena. A letra A, o erro está no final, não há previsão de pena aplicável a quem contracene com menor de idade nesse tipo de material, vai incorrer na mesma pena, a gente já viu. E a letra B? A gente viu, eu falei sobre isso, aquela pessoa que oferece, troca, disponibiliza, distribui, publica ou divulgue, este não participou do ato inicial, portanto a sua pena não é a mesma de quem exponha ou a venda da fotografia ou outro registro de sexo explícito envolvendo criança e adolescente. A gente viu no artigo 241, vender, expor a venda da fotografia, vídeo de sexo explícito de 4 a 8 anos e oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir de 3 a 6 anos. Portanto, não é a mesma pena, ok? E a letra C. O erro na letra C se encontra na parte final, dizendo que é atípica a conduta da pessoa que possua ou armazene esse material. Para resolver essa questão aqui, você tinha que ter uma noção da parte geral do Código Penal, saber o que é fato típico. Então, o crime ele é precedido de um fato típico. Por exemplo, matar alguém é um fato típico. Vai ser combinada numa pena de X anos de prisão. Então, é um fato típico. Portanto, é atípica a conduta da pessoa que produz armazém material? Não, é típico, é um fato típico e também é um crime. Portanto, está errada. A letra E. O erro aqui se encontra principalmente na parte final. Caso haja condenação, a licença de funcionamento poderá ser cassada, né? Será cassada, ok? O gabarito, letra D. Vamos prosseguir. 242. Vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ou entregar de qualquer forma a criança ou adolescente arma ou munição, pena de reclusão de 3 a 6 anos. Olha, criança com munição em mãos, crime. A pena é reclusão de 3 a 6 anos. Não tem multa aqui, hein? 3 a 6 anos. O menor prazo é 3, o maior prazo é 6. Fornecer, ainda que seja gratuitamente, ou entregar de qualquer forma a criança, munição, arma, munição ou explosivo. Basta um cartucho, entregou na mão de uma criança
um cartucho de um calibre 38, 22, é crime. 243. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, criança ou adolescente, bebida alcoólica ou sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. Olha, outros produtos que possam causar dependência física ou psíquica, até medicamentos aqui, hein? Medicamentos controlados. Você entregou? Então, vender, fornecer, servir, misturar, entregar, ainda que gratuitamente, hein? De qualquer forma, bebida alcoólica e produtos que causam dependência física ou psíquica. Não pode ser entregue, não pode ser vendido. A pena, detenção. No 242 é reclusão, arma de fogo. Aqui nós entramos na detenção. Bebida alcoólica é algo lícito, um remédio é algo lícito, não é ilícito. Então, de 2 a 4 anos, se o fato não constituir crime mais grave. Por quê? Pode ser tráfico de entorpecentes. Você forneceu droga para uma criança com o fim de viciá-la, para ser um cliente seu. Aí já é tráfico de drogas, o crime já é maior. Detenção de 2 a 4 anos, se o fato não constituir crime mais grave. Questão. Por favor, pause o vídeo e responda. Questão de 2015, o gabarito é a letra B. O artigo 243, alterado pela Lei 13.106 de 2015, diz que vender, fornecer, servir, misturar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, criança ou adolescente, bebida alcoólica ou sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, vai causar o que? Implica ao fornecedor pena de 2 a 4 anos e multa. Vamos conferir se está certo? 2 a 4 anos e multa, se não for um crime mais grave. Isso aqui é atualização de 2015, vai cair em todo concurso daqui para frente, fique atento. Artigo 244. Vender, fornecer, ainda que gratuitamente, nós vimos o 43, agora 244. Vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ou entregar de qualquer forma a criança ou adolescente fogos de estampido ou de artifício, exceto aqueles que, pelo reduzido potencial, sejam incapazes de provocar dano físico em caso de utilização indevida. A gente já viu aqui que existem aqueles fogos, aquelas bombinhas que são permitidas. A gente já viu em vídeos anteriormente. A pena neste caso aqui, detenção de 6 meses a 2 anos e multa de detenção. É um crime mais leve. Por quê? Porque o fogo de artifício é algo lícito. Qualquer adulto pode comprar uma caixa de foguetes. Então, desde que não seja aquelas bombinhas autorizadas, portanto, será crime. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. 244A. Submeter criança ou adolescente, como tais definidos no caput do artigo 2º dessa lei, à prostituição ou à exploração sexual. Criança de 0 a 12, adolescente de 12 a menor que 18. Submeteu essa criança à prostituição ou exploração sexual, você forçou, pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Pena pequena ainda, de 4 a 10, mas já é mais grave do que as outras que a gente viu. Parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas o proprietário, gerente ou responsável pelo local em que se verifique a submissão de criança ou adolescente às práticas referidas no caput desse artigo. Imagina que o dono desses hotéis, bordéis, esses hotéis em que são alugados para prostituição, e lá o proprietário percebe que há exploração de menor. Neste caso, ele vai incorrer pela mesma pena, reclusão de 4 a 10 anos. Constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença e da localização do funcionamento do estabelecimento. Então, essa casa de prostituição será fechada se houver isso, a participação aqui de menores, ok? 244B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo a praticá-lo. Pena de reclusão de 1 a 4 anos. Você induziu um menor a participar com você numa infração penal, de um roubo, para ele assumir depois, já que é menor a pena dele. Então, a sua reclusão vai ser de 1 a 4 anos. Pena grave. Reclusão, 1 a 4 anos, que a prática é criminal. Então, reclusão. Parágrafo 1º. Incorre nas penas previstas no caput desse artigo quem pratica as condutas ali tipificadas utilizando de quaisquer meios eletrônicos, inclusive salas de bate-papo na internet,
Observe, você aliciou ali por e-mail, por Facebook, WhatsApp, qualquer outro meio, você corrompeu um menor para que pratique de infração penal, em reclusão de 1 a 4 anos. As penas previstas no caput desse artigo são aumentadas de 1/3 no caso de infração cometida, no caso de infração cometida, está incluída no rol dos crimes hediondos: latrocínio, sequestro, homicídio qualificado. Então, crimes hediondos. Dessa forma, haverá um aumento da pena de 1/3. O juiz bateu o martelo ali, pena de 4 anos, vai aumentar 1/3, 3 anos. Eu sou bom em matemática, vamos para 3 anos. O juiz condenou a 3 anos, mais 1/3, 4 anos de prisão, então, já que o crime que o menor cometeu junto com você, o crime que o menor iria cometeu é de um crime hediondo. Dentre os procedimentos citados abaixo, todos relacionados no ECA como crimes contra criança e adolescente, aquele cuja pena é mais grave, prevendo, além da multa, reclusão de 4 a 10 anos, é o gabarito. Letra A. Submeter criança ou adolescente à prostituição ou à exploração sexual. 4 a 10 anos. Nós acabamos de ver. Portanto, nós temos aqui, vamos achar, o 244A, submeter criança ou adolescente, tais como definidos no parágrafo 2º dessa lei, no artigo 2º, à prostituição ou exploração sexual, pena de 4 a 10 anos e multa. Este é o nosso gabarito. Caiu num concurso, pessoal, e o gabarito, a letra B estava errada. Vejamos, olha, as infrações administrativas previstas no ECA configura condutas contrárias a preceitos normativos que estabelecem uma ingerência do Estado na vida das pessoas físicas ou jurídicas, com vistas à proteção dos direitos da criança e dos adolescentes, apregoando sanções de cunho administrativo, ou seja, restritiva de direitos, mas não restritiva de liberdades. No que tange essas infrações e ao respectivo procedimento de apuração, assinale a opção correta. E nós tínhamos nessa questão uma alternativa incorreta que diz o seguinte, olha, constitui infração administrativa a conduta de vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ou entregar de qualquer forma a criança ou adolescente, fogo de estampido ou de artifício, excetuando os que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar dano físico em casos de utilização indevida. Está errado, não é infração administrativa, mas nós estamos estudando dos crimes. Infração administrativa é assunto da nossa próxima aula. No próximo vídeo nós vamos começar no artigo 245 das infrações administrativas. Nós vimos hoje dos crimes, agora nós vamos entrar nas infrações administrativas. Até a próxima aula.